Boa noite, meus irmãos em Cristo, graça e paz. Estamos aqui de volta mais uma vez com este objetivo de trazer a palavra de Deus, trazer uma mensagem para todos nós, que nós possamos sair daqui edificados com a mensagem desta noite. Eu já convido aos irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, e nós iremos fazer a leitura dos versículos 1 a 27, pois a mensagem de hoje está atrelada a este capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, não lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e aberto o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, pois, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim e os praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com o ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus abençoe a sua palavra e os nossos corações. Amém. Meus irmãos, aqui estamos diante do último capítulo de um dos mais belos sermões feito pelo Senhor Jesus Cristo, o famoso Sermão do Monte. Farei aqui como introdução um pequeno panorama deste sermão. O Sermão do Monte, ele inicia no capítulo 5 e finaliza no capítulo 7. Bom, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 20, Jesus Cristo fez uma explanação sobre a relação entre o crente e a lei. Ou seja, ele relacionou o crente, aquelas características do capítulo 5, que ele inicia falando das características do crente verdadeiro, ele relacionou esse crente com a lei. Já quando ele chega no capítulo 6, dos versículos 1 a 34, ele expõe um ataque ao legalismo farisaico, mostrando que a justiça dos fariseus era deficiente e hipócrita nas questões de caridade, oração e jejum.
Mas aqui também, Jesus examina aquele crente com aquelas características, ele vai examinar este crente, né, que foi descrito lá no capítulo 5, e vai exortar esse crente a viver a sua vida neste mundo em comunhão com o Pai Celeste. Assim, ele inicia o capítulo 5 e finaliza o capítulo 6. Quando Jesus entra no final do Sermão do Monte, que aqui é o capítulo 7, nessa sessão, Jesus, vai salientar a importância vital de nos prepararmos, nós crentes, cristãos, de nos prepararmos para caminhar sobre os olhos do Pai. Jesus chama a atenção para nós cristãos, para mim, para você, para nós, de que nós estamos caminhando sob os olhos do Senhor. E o assunto aqui específico que Jesus expõe volta-se para o nosso relacionamento com nossos irmãos e com os ímpios também, mas não só isso, mas do nosso relacionamento com Deus. E aqui o ponto fundamental é o nosso relacionamento com Deus. Então veja como este capítulo ele é muito importante para nós, porque fala de como nós nos relacionamos uns com os outros, com outros que não fazem parte da nossa família, com os ímpios no caso, e na nossa relação com Deus. E aqui nós iremos tratar de 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto é a exigência da perfeição que pode alimentar o espírito do julgamento. O segundo ponto é a exigência para amar, pode causar falta crônica de discernimento. E o terceiro ponto são as escolhas do cristão. Como e quais as escolhas do cristão na sua caminhada cristã. Vamos para o primeiro ponto. Mas, para adentrarmos no primeiro ponto, nós temos que trazer aqui o tema da mensagem de hoje. E o tema é justamente voltado para 2 palavras que tem que fazer parte do vocabulário do cristão. É julgamento e escolha. Julgamento aqui não no sentido de condenar. Já falaremos sobre isso. E escolha. Nossa vida é uma vida de escolhas. A nossa caminhada cristã, sempre nós estamos julgando e escolhendo. E é assim que Jesus inicia esse capítulo 7. E ele inicia de uma forma bem categórica. Se não vejamos, nos versículos de 1 a 5, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Ele já inicia aqui o capítulo falando: não julgueis para que não sejais julgados. Esse verbo julgar, ele tem uma semântica variada. Ele pode significar condenar, condenação, julgar em forma de condenação, julgar em forma de discernir, né, diferenciar o que é certo e o que é errado, e julgar, propriamente dita, no sentido judicial, no sentido legal da lei. Mas aqui, quando Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, o sentido aqui é aquele sentido de julgar condenando, né? Hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitos crentes julgando outros crentes, apontando outros crentes, nesse sentido de condenar, né? Então aqui o primeiro ponto, quando fala a exigência da perfeição pode alimentar o espírito de julgamento, aqui significa dizer que muitas vezes quando nós buscamos, claro que nós temos que buscar a perfeição, a nossa santificação é um processo onde buscamos perfeição, né? Mas quando nós buscamos essa perfeição em excesso, sem termos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, aí vem um grande problema. Essa perfeição, ela vai alimentando no nosso coração, no nosso eu, vai alimentando um espírito de julgamento. Um julgamento em forma de condenação. Então eu passo a acusar, eu passo a olhar para o meu irmão que errou, procuro erros naquele meu irmão para poder acusar. E era assim que os fariseus faziam. Bom, aqui Jesus pede para nós sermos generosos, né? Que nós renunciemos à presunçosa ambição de ser Deus.
Esse é o ponto fundamental aqui, quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Aqui Jesus está dizendo, olha, não tome o lugar do Pai. Não podemos tomar o lugar de Deus. O cristão, ele não deve ter um espírito acusador, pois leva a julgar e a condenar as pessoas, como no versículo 1. E aqui, nós lembramos o célebre caso de Davi, lá, 2 Samuel capítulo 12, né? Onde Natã chamou a atenção de Davi, né? E contou uma história, e no final, Davi, por estar com seu coração cheio de julgamento condenatório, ele condenou o personagem da história contada por Natã. E Natã olha para ele, ele condenou até a morte o personagem. Aí Natã olha para ele e diz, tu és o homem. E ele, naquele momento, ele se tocou, né? A palavra é essa mesmo, ele se tocou. Ele olhou para ele e disse, sim, eu pequei. Mas a gente vai dizer, eu pequei contra o meu Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós olhamos para o erro do outro, apontamos e não procuramos saber das circunstâncias, o que aconteceu, apurar os fatos verdadeiramente. Falando de que como aquele irmão e por que ele errou. Porque nós esquecemos que se aquele irmão errou, nós podemos também errar. Aí vem um grande problema nas igrejas. Disciplina eclesiástica. Muitas vezes, a disciplina ela é para ensinar, exortar o cristão quando comete um erro, quando peca. Então, quando o irmão é disciplinado, normalmente ele é afastado. E quando ele retorna, os olhares são todos para ele, mas não com braços abertos, né? Naquele sentido de abraçar o irmão, mas condenando. E Jesus não quer isso. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Aí no versículo 2 ele diz, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui é uma justificação teológica que o Senhor Jesus está dando aqui. Então, aqui o cristão ele não deve ter esse padrão de julgamento como acusador, condenador. Pelo contrário, ele tem que agir pensando na justiça de Deus. Ele não pode usurpar a justiça das mãos de Deus. Ele não pode agir como juiz. Deus é o nosso juiz. E nós, quando julgamos, à medida que nós julgarmos nossos irmãos, ou até mesmo o ímpio, tem muito crente que aponta, você vai para o inferno. E não pode ser assim. A gente tem que levar a palavra de Deus com autoridade, com humildade, com mansidão. Aí sim, nós podemos estar debaixo debaixo da justiça divina. E não podemos esquecer que com a mesma medida que eu julgo, o Senhor vai me julgar. Aí vem o segundo ponto. A exigência para amar pode causar falta crônica de discernimento. Claro, Jesus Cristo pregou o amor. Nós aprendemos a amar com o Senhor. Só que muitas vezes nós exigimos tanto desse amor, nós buscamos tanto esse amor, exigimos tanto, que acaba acontecendo o quê? Uma falta de discernimento. Aqui no versículo 6, o Senhor Jesus diz, não dei aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Meus queridos, aqui existem 3 pontos fundamentais aqui. O primeiro é aqui que Jesus está trazendo aqui o reconhecimento da nossa inadequação pessoal. Muitas vezes nós agimos de forma inadequada. E essa inadequação pessoal nos leva a muitas vezes não conseguirmos discernir o certo, o errado. E aqui vem um ponto fundamental. Esse ponto aqui é que muitas vezes nós levamos a palavra a pessoas, pessoas ímpias, e as pessoas elas menosprezam, elas desprezam
a nossa pregação. Elas desprezam o evangelho. E aqui no versículo 6, o Senhor diz: não deis aos cães o que é santo. Esse santo quer dizer a pregação do evangelho, a pregação do reino, né? E aqui ele está dizendo: não devemos continuar pregando o evangelho para aquelas pessoas que têm rejeitado o evangelho com desprezo e zombando, né? Porque o desprezo e a zombação normalmente é obra do maligno. Então, aquelas pessoas que a gente prega o evangelho e elas zombam, elas escarneiam de nós todos, né? Elas desprezam. Então, Jesus está dizendo: olha, passa adiante. Agora tu tem que aprender a discernir, tu tem que saber diferenciar esse tipo de pessoas. Quando Jesus mandou os seus discípulos saírem para pregar o evangelho, ele disse: olha, naquela casa que vocês chegarem, se vocês não forem recebidos, deem meia volta e joguem poeira para trás. Ou seja, não deem o que é santo aos porcos e aos cães. Lá em Atos também aconteceu isso. Teve um momento onde Paulo foi pregar a palavra do Senhor e ele não foi ouvido. E ele jogou a condenação para cima deles. Ele disse: eu não sou responsável mais pelo sangue de vocês. Né? Por quê? Porque aqueles que estavam ouvindo Paulo estavam desprezando o evangelho. Na verdade, era obra maligna ali. Então a gente tem que aprender a ter o discernimento, né? Aí pode vir a pergunta: e o que eu posso fazer, pastor? O que eu posso fazer para aprender a ter discernimento? O que eu posso fazer para aprender a julgar sem condenar? A utilizar a justiça de Deus para mediar determinadas situações. Aí, nos versículos 7 a 11, o Senhor Jesus, ele vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus está dizendo aqui: ore, bata, peça, busque, com perseverança. Esses verbos aqui, pedir, buscar, bater, eles estão levando em consideração a perseverança. O Senhor diz aqui, ele incita a orar. Orem para que vocês possam ter discernimento. Orem para que vocês aprendam a julgar outros irmãos. Orem para que vocês não condenem. E ele dá uma certeza: se nós insistirmos, se nós pedirmos, se nós buscarmos e batermos, ele vai responder. Ele deixa bem claro aqui: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Aqui, quando ele fala que sois maus, ele está chamando a atenção, dizendo que o homem, é a depravação do homem, a depravação total do homem. Se nós que somos maus, nós damos coisas boas aos nossos filhos, imagina o nosso Deus, o que ele não faz por nós. Então, meu irmão e irmã, peça, busque, bata, ore. Esta é a palavra. O cristão, ele tem que estar sempre meditando a palavra de Deus e orando, meditando a palavra de Deus e orando. E o jejum também é muito importante nesse processo. É o momento da nossa santificação. É o momento que eu estou amadurecendo espiritualmente. É o momento que eu estou buscando comunhão com o meu Deus. E aqui, no versículo 12, ele vai trazer o que a gente chama aqui de regra de ouro, que resume todo o corpo do sermão, desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, não podemos julgar condenando os nossos irmãos. Nós temos que aprender a ter discernimento. Por quê? Aí aqui ele traz essa regra de ouro. A regra para os relacionamentos é um equilíbrio aqui
e uma perfeição. É o equilíbrio da perfeição. E aqui ele vai dizer, porque tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que você quer de bom para você, faça para o seu irmão. Tudo quanto você querer que faça para você de bom, faça para o seu irmão também. Até mesmo, por que Jesus exorta a nós amarmos até os nossos inimigos e orarmos pelos nossos inimigos? Está aqui. É justamente essa regra de ouro, que é o corpo desse lindo, maravilhoso sermão. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, você quer um julgamento correto sobre a sua pessoa, sobre a sua forma de agir. Quando você cair, quando você errar, você quer ser julgado de forma correta, pois então faça a mesma coisa para o seu irmão que errou, que pecou. E finalmente, nós chegamos no terceiro ponto, as escolhas do cristão. Dos versículos 13 a 27, nós temos aqui 3 escolhas, né? A primeira escolha é entre 2 estradas, né? Nós sempre estamos caminhando e existem 2 estradas. Uma estrada é estreita e a outra é larga. Normalmente a estrada estreita, ela é difícil, é uma caminhada difícil, mas o final dela é maravilhoso. É uma luz. O final dela aponta para a nossa salvação, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a estrada larga, ela leva à perdição. O caminho do discípulo, ou o caminho do discipulado, é difícil e exige conhecimento da verdade, arrependimento, submissão a Cristo como Senhor. Então, sempre nós estamos caminhando, a nossa caminhada cristã tem 2 estradas. E, meus irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas, muitos crentes buscando caminhos fáceis, porque não aceitam a dor, não aceitam ser disciplinados pelo Senhor. Muitas vezes desobedecem ao Senhor porque não aceitam reconhecer que são pecadores. Por isso que sermões sobre o pecado estão ficando escassos nas igrejas. O crente não quer mais chegar na igreja e ouvir sermão sobre pecado, porque ele não aceita ser um pecador. Então ele está enveredando pela estrada larga. Mas não. O caminho do cristão é difícil, mas nós vencemos. Nós já vencemos quando Cristo nos alcançou com a sua graça. Quando a salvação chegou a mim, eu já venci. Agora me cabe continuar nessa caminhada, que não é fácil a caminhada cristã. Jesus Cristo avisou os seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E nós vencemos com Cristo também. Olha que maravilha, olha que interessante. Nós já vencemos no Senhor Jesus. Agora nós precisamos aprender a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. O cristão não quer mais abrir a Bíblia. Nós temos que abrir a palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra de Deus, conhecer o nosso Deus. Nós temos que aprender a agradar a Deus. E tem que ser a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Nós temos que nos arrepender. Reconhecer que somos pecadores. Nós somos imperfeitos. Nós erramos, caímos. Temos que pedir, Senhor, Senhor, não me deixe cair em tentação, Senhor. Senhor, me livra das quedas, dos tropeços. Senhor, se eu tropeçar, me levanta, Senhor. Que teu Espírito me console, que teu Espírito me chame a atenção quando eu estiver seguindo na estrada larga desta vida. Não, Senhor, eu quero seguir a estrada estreita, que já me deu a salvação. E eu vou cada vez mais nessa linha, nessa estrada estreita. Eu vou olhando para a luz, que és tu, meu Senhor Jesus Cristo. É assim que nós temos que fazer. E aqui vem também entre 2 tipos de profetas, né? Existem tantos. Esses profetas significa fala de líderes, né? Líderes religiosos, né? Até mesmo dentro das nossas igrejas, as nossas ovelhas, os próprios membros da igreja, né? Ele fala aqui dos falsos profetas, pelos seus cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Aqui Jesus está chamando a atenção para algo muito importante. Existem muitos falsos profetas. Sempre existiram. E hoje cada vez mais cresce. Os ditos profetas, primeiro, não existe profeta. Verdadeiramente falando, de acordo com a palavra de Deus, não existe profeta hoje em dia. Aí, eu sou profeta de Deus. Então, esses ditos profetas, existem muitos falsos profetas que ficam pregando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente conhece a teologia da prosperidade que dizimou, abalou as igrejas, está abalando cada vez mais. As pessoas estão buscando ir à igreja para buscar bênçãos para si próprios. As pessoas dizem, eu aceitei Jesus, e vão achar que a vida é cheia de maravilhas. Esquecem que é um caminho estreito, áspero, mas que o final é maravilhoso. Mas as pessoas querem o hoje e não o amanhã, e não se preparar para o amanhã, o que é o amanhã é a vinda do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. É a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos nos preparando para recebermos o nosso Rei. Então, pelos frutos se conhece o verdadeiro profeta. Jesus, ele diz, olha, você quer conhecer os lobos que estão vestidos em pele de carneiro, de ovelha? Pois olhe por os frutos. Sabe o que é o fruto? É o testemunho dele. Olhe para o que ele faz. Olhe para a vida dele. Meu irmão, tem um crente acolá. Tem um crente acolá que fala muito bonito, mas não pratica nada daquilo. Cuidado. Pelos frutos se conhece o verdadeiro profeta. Pelos frutos se conhece o verdadeiro líder. Pelos frutos se conhece o verdadeiro pastor. Pelos frutos se conhece a verdadeira ovelha do Senhor. E aí, finalmente, vem os dois fundamentos. Nós, como cristãos, nós nos firmamos na rocha ou nos firmamos na areia. A nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Aqui, quando ele fala dos dois fundamentos, ele vai dizer, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqui, casa é a vida religiosa da pessoa, é a vida religiosa do crente, e chuva é o castigo divino. Então, quando a minha vida religiosa está firmada na rocha, que é o meu Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, verbalizada, ele é o verbo. Aí quando minha vida está firmada no meu Senhor Jesus, na minha rocha, aí eu caminho de forma correta. Eu aprendo a julgar com discernimento. Eu aprendo a enxergar os falsos lobos. Ou melhor, os falsos profetas, Mas para isso eu tenho que estar firmado na rocha. Mais uma vez eu exorto a vocês, meus irmãos. A palavra de Deus tem que fazer parte da vida de vocês sempre. Sempre. Tire nem que seja 10 minutos para você meditar na palavra de Deus. 2 vezes ao dia, pelo menos. Não deixe a palavra de Deus virar adorno na sua casa. A vida religiosa deve ser alicerçada na rocha, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a minha vida religiosa não é alicerçada em Jesus, é como se a minha casa estivesse sendo edificada na areia. Aí vem a água da chuva e leva tudo, como diz aqui. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, nós temos que praticar este discurso. Nós temos que praticar este sermão. Porque se eu não praticar este sermão, se eu não ouvir a palavra do Senhor e não praticar em minha vida,
eu não vou estar alicerçado, a minha casa, a minha vida religiosa não vai estar firmada na rocha, mas vai estar na areia. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, guardo no meu coração e pratico no meu dia a dia, aí sim eu estou firmado na rocha. E para concluirmos, 3 conclusões. A primeira, quando assumimos o lugar de Deus como juiz, condenando outras pessoas, exercendo nossa justiça própria, nós estamos condenando a nós mesmos. Não condene o seu irmão, não usurpe de Deus a categoria de juiz, porque você vai estar condenando a si próprio. Segunda conclusão, um dia seremos julgados por nossas obras, pois os olhos do Senhor estão sobre nós. Quando vier o desejo de julgar o seu irmão, lembre-se, com a mesma medida que você julgar seu irmão, você será julgado, porque os olhos do Senhor estão sobre você. E terceira e última conclusão, a vida cristã, ela exige julgamento e escolha. O julgamento deve ter como princípios maiores o amor e a justiça de Deus. Princípios maiores, o amor e a justiça de Deus. Nossas escolhas devem ser baseadas no bom discernimento. E este conseguimos por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Meus irmãos, vamos guardar essa palavra. Ela é a nossa firmeza, é a nossa rocha. Leiam, meditem no Sermão do Monte. Você quer tornar-se um cristão melhor? Você quer conseguir caminhar na estrada estreita, mas que leva à salvação? Medite no Sermão do Monte. Se você não sabe o que é um cristão verdadeiro, busque o Sermão do Monte. Porque aí você, quando praticar essa palavra, você vai estar cada vez mais firmado na rocha do nosso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te desejo tudo do melhor. Eu te desejo que essa palavra entre no teu coração, fique, solidifique, permaneça e que você pratique a palavra de Deus. Que ela tem que ser a tua regra de fé e prática. Que Deus, pois, te abençoe. Amém.